Bom dia, pessoal. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Pessoal, estamos começando agora o nosso primeira videoaula sobre geometria analítica. Olha que beleza, olha que maravilha. Então, galera, nós vimos até agora o conteúdo de matemática financeira, certo? E a gente finalizou ele e agora vamos entrar na nossa geometria analítica, saindo de um ponto e entrando totalmente em outro, tá? Mas antes de nós começarmos a falar de geometria analítica, eu quero vir para algumas recomendações. Bom, a primeira orientação que eu quero dar para vocês é referente ao nosso trabalho em matemática financeira, certo? Que a gente começou e ainda faltou alguns exercícios para nós resolver. Galera, não se preocupem, tá? Eu falei na última live, mas muita gente me perguntou, então eu acho que não ficou bem claro, tá? Esse trabalho que era para ser até domingo ou sexta-feira, agora não lembro, eu vou deixar para vocês me entregarem até essa sexta-feira. É só ver aqui, até sexta-feira, dia 29, vocês me entregam, tá? Olha só, a gente vai ter duas lives para tirar dúvida, uma na quarta e uma na sexta. Essas duas lives a gente vai resolver para tirar dúvida da lista de matemática financeira ainda, tá? Ah, professor, mas eu já entreguei a lista, eu fiquei com dúvida em umas questões. Não tem problema, depois que a gente corrigir elas, vocês podem refazer e me enviar, tá? Sem problema nenhum, tá? Vocês não se preocupem com isso. Então, o prazo máximo para entregar essa lista até sexta-feira agora. Então, pessoal, hoje a gente vai dar assim, uma introdução à geometria analítica. Eu vou assim começar os aspectos bem básicos, vai ter na verdade uma coisinha novinha só que vocês não conhecem. O resto é tudo revisão. E daí, nesse sábado, você já deve ter sido avisado, senão eu já vou dar uma prévia para vocês. Esse sábado nós temos um sábado letivo e vocês vão começar tendo aula de matemática. Então, no primeiro horário, olha que maravilha, a gente só tem aula nos primeiros períodos, né? É para ver quem gosta mesmo de matemática. Então, nesse primeiro horário, às 7h40, eu vou usar eles para tirar dúvidas sobre esse conteúdo. Tudo bem? Então, se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa de geometria analítica, pode perguntar para mim por e-mail, tá? Ou por mensagem. Se não, aguarda até sábado que eu vou tentar tirar a dúvida de todo mundo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, acho que a gente pode dar início aí à nossa aula. Então, deixa eu me organizar aqui, né? Que não precisa parecer tão grande. Ali, ó, vamos deixar no cantinho. Beleza. Pessoal, aqui vocês devem estar me acompanhando ali, certo? Aqui está o nosso material que vai estar aí para vocês, vocês podem baixar ele. Esse material é um material bem simples, bem tranquilo, ele foi baseado em cima do nosso livro didático, então se vocês quiserem estudar pelo livro, tudo bem, lá está mais completo, que eu peguei uma parte mais resumida, tá? Pessoal, esse material de geometria analítica, eu estou fazendo ele de um modo em que vocês podem copiar, certo? Vocês podem copiar no caderno de vocês. Claro que essa parte aqui eu coloquei mais para a gente ter uma introdução, que é geometria analítica, mas a partir daqui, se vocês quiserem copiando no caderno e copiando o que eu for riscando aqui, fica melhor, vai ficar mais completo ainda. Tranquilos? Então, vamos lá. Pessoal, olha, que eu descrevi, olha como eu descrevi o que é uma geometria analítica. Então, a geometria analítica é um ramo da matemática que se baseia essencialmente na ideia de representar pontos no plano por pares ordenados de números reais em sistemas de coordenadas. Galera, o que é a geometria analítica? Primeiro a gente vai ter que trabalhar com o nosso plano cartesiano. E o que é mesmo o plano cartesiano? É aquele plano onde tem o x e a gente tem o y, tá? O que acontece é como se a gente estivesse trabalhando com aquele jogo de batalha naval, na verdade, que nós temos o x e temos o y, nós temos o a e nós tínhamos os números, na verdade, as letras e os números, e é a mesma ideia. E agora a gente está conseguindo se orientar, se localizar através de pontos que são chamados de pares coordenados. O que seriam pares ordenados? Seria 2 e 1. Quando o nosso x é 2, nosso y é 1. Então a gente vai no x2, no y e marca o nosso ponto. Essa seria a ideia, tá? Bom, pares ordenados de números reais em um sistema. Tá, isso aí já foi, desculpe. Considerando o seu criador, que é o René Descartes. Professor, René Descartes não era um filósofo? Sim, ele era um filósofo, você deve ter estudado lá em filosofia, mas ele era também matemático. E ele que construiu, ele que deu a primeira ideia sobre o plano cartesiano, tá? Que ele nasceu em 1569 e morreu em 1650. Ele é o idealizador do nosso sistema de coordenadas chamado de plano cartesiano. Beleza. A geometria analítica estuda curvas e figuras por meio de suas equações e analisa as equações por base em seus gráficos. Portanto, é uma inter-relação entre álgebra com geometria analítica. Olha que beleza.
Pessoal, quando a gente falou, para vocês trabalhar com plano cartesiano, lá no ensino fundamental, que vocês trabalham aprender a alocar pontos, praticamente vocês trabalham só com o plano identificar. Aqui a gente vai estar trabalhando junto com a questão de equações. A gente vai transformar uma equação, a gente vai jogar uma equação e a gente vai ver o que ele vai fazer lá no nosso plano cartesiano, certo? E o contrário também, vocês vão ver um gráfico e vão tentar equacionar ele. Isso, na verdade, vocês já conseguiam, vocês já tinham feito algumas coisas bem simples de como, por exemplo, de como achar uma função afim quando a gente só tem o gráfico, ou como tem uma função quadrática, como pelo gráfico a gente sair de uma equação. Tá? Tudo isso que a gente aprendeu lá, agora a gente vai aprimorar e conseguir trabalhar com mais propriedades. Tudo bem? Então, galera, eu trouxe aqui o nosso sistema cartesiano ortogonal, tá? Eu trouxe algumas medidas que são as partes mais importantes que a gente precisa saber, tá? Então, esses aspectos aqui são importantíssimos, é uma revisão, vocês precisam relembrar deles. Então, olha só o primeiro. Reta horizontal é chamada do eixo das abscissas. Se vocês têm dúvida, a dica que me deram quando eu estava lá no ensino fundamental, horizontal é aquele que tu enxerga o horizonte, tá? E o vertical é o de cima para baixo. É bobagem, para mim me ajudou quando eu estava lá no ensino fundamental. Então, quem tem dúvida, horizontal tu enxerga o horizonte. Então, olha só, a nossa reta horizontal, que está aqui, ó, é o nosso eixo X, tá? Ele é chamado de eixo das abscissas. Ah, professor, eu preciso decorar esses nomes, abscissas, ordenadas? Precisa. O Enem nunca te cobrou isso, mas o vestibular cobra, então precisa saber. Então, pessoal, lembra que abscissas é o nosso eixo, é o X, e as ordenadas é o eixo Y. Eu pensei o seguinte, a abscissa começa com A, tem que ser o primeiro, que é o eixo X, tá? E o que sobrou, que é as ordenadas, é o eixo Y. Tudo bem? Ó, a reta vertical é chamada de eixo das ordenadas. Então, tá aqui, ó, nosso eixo das abscissas é esse cara aqui, e o eixo das ordenadas é esse malandro aqui. Beleza. E nós temos o O, que é a origem, que é a intersecção entre o nosso eixo X e Y. Então, esse cara aqui, ó, nosso ponto 0, 0, é a nossa origem. O par ordenado AB é formado pelas coordenadas cartesianas do ponto P. O número real A é chamado da abscissa do ponto P e o número real B é chamado da ordenada do ponto A. Olha que interessante, pessoal. O que isso está querendo nos dizer? Está querendo dizer o seguinte, que quando nós temos um ponto, deixa eu até marcar isso que é importante para nós. Aqui, ó. Aí que agora ficou feio. Calma aí. Acho que agora eu estiquei demais. Calma que está certo. Calma aí, não era isso que eu queria. Calma que eu estou me adaptando, pessoal. Aqui. Aqui tá bom. Aí, esqueça minha foto no canto. Não está aparecendo. Ótimo. Pessoal, olha só. Vamos supor o seguinte. Nós temos um ponto XY. Certo? O que acontece com o ponto XY? Ou melhor, deixa eu apagar aqui. Nós temos um ponto AB. O que quer dizer isso? O nosso A, pessoal, ele é chamado da nossa abscissa. O A para nós é a nossa abscissa. Por quê? Porque ele é o valor aonde vai bater no eixo X. E o nosso B ele é chamado de ordenada. Bom, por que isso? Porque a gente sabe que todo ponto ele é formado de uma coordenada x e y, certo? Por exemplo, se nós tivermos o ponto 2 e 1, quer dizer o quê? Que no nosso x, ó, esse aqui é o x a gente vai até o ponto 2. Ou melhor, eu vou usar essa medida aqui, ó. Tá, não, vou pegar esse exemplo. Ó, no x eu fui até o ponto 2, eu fui até aqui. E no y eu fui até o 1. Quem vai ser meu ponto? Meu ponto vai ser a união entre esses caras aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse seria o nosso ponto. Certo? Se eu chamar esse aqui de ponto A, tá aqui, ó. Esse é o nosso ponto A. Ah, e vamos aproveitar o exemplo. Que ponto é esse aqui, ó? Esse é o ponto. Esse ponto P, ele é o ponto onde o meu X foi, a gente foi até o 3, na verdade. E o Y, ó, a gente foi até o 2. Tá ali. É o ponto 3 e 2. É essa a ideia. É um ponto de abscissa 3 e de ordenada 2. Tranquilo, né, galera? A gente já trabalhou isso antes, já trabalharam principalmente lá no primeiro ano, e aqui a gente está revendo isso, tá? A gente está deixando isso aqui mais, está deixando mais completo o nosso conteúdo. Tranquilo, né? Bem simples, sem mistério nenhum. E agora, pessoal, o primeiro trabalho que a gente vai fazer é identificar pontos no plano cartesiano. Olha que beleza. Eu trouxe um exemplozinho aqui para ajudar uma treinada, tá? Eu vou tirar um print disso aqui, isso vai ser importante, tá? E
E antes da gente começar aqui, beleza? E antes da gente começar a fazer isso daqui, eu quero que vocês deem uma treinada, tá? Eu quero que vocês parem esse vídeo agora, vocês tentem resolver isso aí e vocês confiram a resposta comigo. Tudo bem? Então podem trabalhar com isso. Bom, agora que vocês já fizeram, tá? Vocês pausaram o vídeo e fizeram, eu vou corrigir para a gente tirar essa dúvida. Então, olha só, galera. Primeiramente, nós temos o ponto A, que já deu ali para nós. Ó. O ponto A, o nosso x foi até o 2 e o y foi até o 3, né? Se a gente quiser, a gente pode até unir aqui eles, ó. O x foi até o 2 e o y foi até o 3. E, verdade, pessoal, fazer retas nesse negócio aqui é muito difícil. Se bem que deve ter um, ver aqui se eu não tenho algo que faz uma reta. Não. Volta. Ai, meu Deus, caguei tudo. Caguei tudo, tá. Ninguém deu o nome da bola. Deve ter uma maneira de fazer reta, só que eu não sei ainda. Ai, caguei tudo de novo. Calma aí. Tá, aí, beleza. Deixa quietinho aí. Agora sim. Então, pessoal, a gente sabe que o ponto 2, 3, ó, a gente foi no x até o 2. Até foi bonitinho agora. E o y até o 3. Por isso que ele é o ponto 2, 3. Ok, agora o nosso ponto B. Tá aqui o ponto B. Olha o detalhe. No x, no eixo x, né? Só lembrando que esse aqui é o nosso eixo x. E esse aqui é o eixo y. É o eixo das abscissas das ordenadas. No x agora, olha só o detalhe. No x a gente foi até o 1, 2, 3. Então, ó, já sei que lá no meu B o x foi até o 3. E o y? O y a gente nem subiu e nem desceu, não é verdade? Então, o que acontece? Que esse é o ponto 3 e 0. Olha que interessante, o que isso quer dizer? Sempre que o nosso y for igual a 0, quer dizer que o nosso ponto obrigatoriamente estará no eixo das abscissas, terá no eixo x. Porque no y ele nem sobe nem desce, então ele vai ter que bater no nosso eixo x. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é muito importante, esse caso do B. Tá? E o C? Vamos lá para o X primeiro. No X agora, a gente foi para trás. Se a gente foi para trás, é um movimento negativo. Ó. 1, 2... Não. A gente vai vir aqui até o 3. E no Y, olha o que aconteceu. No Y a gente subiu 2, na verdade. Então, subir 2, a gente subiu para cá. Tá aqui. Essa foi a nossa ligação. Eu posso botar ou os pontos aqui, né? Ou se eu quiser, eu posso colocar os pontos lá. Vocês decidem onde fica melhor. Tá? Então tá ali o contato, ó. No nosso x, no C a gente foi até o menos 3, e no nosso C, né, e no y a gente subiu 2, menos 3 e 2. Como eu falei, você pode botar os pontos na reta, né, ou se você quiser pode botar já os pontos paralelos, fica mais fácil de identificar. Tá ali. Tudo bem, galera? Tranquilos? Vamos ver um outro exemplo aqui, fazer uma outra agora ficar diferente. Agora o D. O D, ó, no eixo x, a gente, olha só, o eixo X, a gente não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Na verdade, ele se manteve. Se ele se manteve no nosso eixo Y, eu sei que obrigatoriamente o nosso D é 0. E o que aconteceu com o Y? Agora eu vou ter que calcular. Ó. Rapidinho, ó. O Y, a gente foi até lá, ó. Até o menos 4. Então tá ali, ó. 0 e menos 4. Se o nosso x agora é 0, quer dizer que o nosso ponto está no nosso eixo das ordenadas, ou seja, está no eixo Y. O E, o x, a gente foi até o menos 2. E o nosso y, a gente foi até o menos 2 também, né? Olha lá, como eu falei, a gente pode traçar na reta ou pode traçar o paralelo. Vocês que decidem. Tá ali, ó. Então, a gente achou menos 2 e menos 2. Agora, esses dois eu não vou nem colocar aqui, tá? Eu não vou nem calcular na reta, a gente só vai medir aqui. O f, ó, no x a gente foi até o 4. Então, x, 4. E no y, a gente foi até o menos 2. Tá ali. E o G? No G está aqui, ó. O G é a nossa origem. Ele não está nem no eixo das abscissas, nem no eixo das ordenadas. Na verdade, ele está nos dois, né? Ele está na interseção dos dois. O ponto 0, 0. Tranquilo, pessoal? Detalhe, galera. Eu sei que isso aqui é muito simples, é muito barbada, mas isso aqui é a parte básica da geometria analítica. E o detalhe é o seguinte, que você tem que saber fazer os dois pontos. Tá? Você tem que saber fazer a ida disso e a volta. Tá? Então, vai ter um exercício para vocês fazerem aqui nessa lista. Nessa lista não, vocês já vão entender o que eu estou falando. Vai ter um exercício para vocês fazerem que é para fazer exatamente o contrário. É para olhar para o plano, quer dizer, vai ter exercício onde vocês vão ter que... Acho que eu estou me confundindo, mas, por fim, você tem que saber fazer as duas coisas. Que é olhar para o ponto e marcar... Olhar para o plano e marcar o ponto e fazer o contrário. Sem ter plano nenhum, vocês ir lá desenhar o plano e marcar o ponto. Você tem que saber fazer aí, dar a volta. Os dois pontos, os dois aspectos são bem importantes, mas também são muito simples, não tem muito mistério. Tranquilo, né, galera?
Vamos passar para o próximo, então. Deixa eu voltar para cá. Ok. Então tá, a gente viu isso aqui. E agora aqui nós temos estudo sobre os quadrantes, tá? Olha só, galera, eu vou ter que tirar um print disso aqui também. Não, acho que não precisa. Então, olha só o que nós temos. Os quadrantes dos planos cartesianos está dividido em 4, cuja enumeração é feita no sentido anti-horário. Pessoal, olha o detalhe. Vou capturar assim vai ficar melhor. Não, volta para cá. É tudo que eu quero. Entende o que eu estou fazendo? Calma aí. Aí, pessoal, então olha só, nós temos 4 quadrantes, eles vão sempre calculados em sentido anti-horário, tá? Esse é o nosso primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Tranquilo, né, galera? Olha o detalhe, o que é esse mais mais? Vocês não concordam comigo? Esse é o nosso eixo X e esse é o nosso eixo Y. Vocês não concordam comigo que quando nós estamos para cima, aqui, ou melhor, quando a gente está... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o eixo X para dar espaço. No eixo X, quando a gente está para esse lado aqui, a gente está falando no sentido positivo, certo? E quando a gente está falando desse lado esquerdo aqui, nós estamos falando no sentido negativo, tá? Então, todo mundo que está aqui para trás, ó, ou melhor, todo mundo que está aqui para frente é positivo, certo? E todo mundo que está aqui para trás, não trocou a cor que eu queria, e todo mundo que está aqui para trás, nesse sentido aqui, é um valor negativo. Isso para o nosso eixo X, certo? Tranquilo, né? Agora vamos fazer só o seguinte. Já para o nosso eixo Y, já no nosso eixo das ordenadas, o que acontece é que todo mundo que está para cima dele é positivo. Então, olha só, tudo isso aqui é positivo para o nosso eixo das ordenadas. E já todo mundo que está embaixo, aqui, ó, tem que ser obrigatoriamente negativo. Então, todo mundo que está para cá, obrigatoriamente será negativo. Tranquilo, né? Então, o que isso acontece? Isso acontece o seguinte, ó, só que eu apaguei aqui. Positivo e aqui é negativo. O que acontece é o seguinte, para nós termos um termo do primeiro quadrante, obrigatoriamente, ó, o nosso A e o nosso B tem que ser positivo, ó, porque ele vai estar nos dois lados. Um exemplo de ponto aqui é o ponto 2 e 3. O ponto 2, ambos são positivos, então obrigatoriamente tem que estar no segundo quadrante. Já para o nosso... Obrigatoriamente tem que estar no primeiro quadrante, perdão. Já para o nosso segundo quadrante, obrigatoriamente, ó, o nosso x tem que ser negativo, ó, porque ele está na outra metade. Então, ó, o nosso segundo quadrante, um bom exemplo seria o menos 2 e 1. Obrigatoriamente, o x tem que ser negativo e o y obrigatoriamente tem que ser positivo. Tudo bem? Tranquilos? Já para o terceiro quadrante, olha só, ele está para a esquerda do eixo das abscissas e está para baixo dos eixos das ordenadas. Então, isso quer dizer que, obrigatoriamente, os dois elementos têm que ser negativos. Um exemplo, menos 2 e menos 2, certo? E já para o nosso quarto quadrante, olha só, no eixo X, no eixo das abscissas, ele está para o lado direito, mas no eixo das ordenadas ele está para baixo. Então, obrigatoriamente, o primeiro tem que ser positivo, 5, e o segundo tem que ser negativo. Tá ali, ó, um outro exemplo. Tudo bem, pessoal? Isso aqui já foi questão de vestibular, tá? Aonde ele faz calcular uma questão, um ponto, depois quando tu chega nesse ponto, ele quer saber qual é o quadrante que ele está. Ele vai olhar, opa, mas esse cara, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, então obrigatoriamente está no quarto quadrante, tá? Isso aqui não é uma coisa que vocês precisam decorar, porque na lógica eles vão perceber que faz sentido, tá? E na dúvida, eu tenho 5,5 menos 13. Eu não sei onde fica? Pois vão lá, desenha um gráfico e procura onde está o ponto 5 menos 3. Ah, no X eu fui até o 5, no Y até o menos 3. Opa, esse aqui é o quarto quadrante. Tudo bem? Não é uma coisa que vocês precisam decorar. Tranquilo, né, pessoal? Relembramos aqui o que são os quadrantes. Vamos voltar para cá. Agora, olha só, eu deixei aqui, ó, exercícios, página 614. Ah, pessoal, olha só. A partir de agora, vocês podem usar o livro didático de vocês, tá? Então, isso está no nosso terceiro livro e a gente pode usar ele como material de reforço. Não vou ficar aqui me desgastando fazendo exercícios extras, tá?
Ah, professor, mas vai fazer esse exercício, eu vou lá no final do conteúdo de geometria analítica, eu vou trazer uma lista para a gente trabalhar, tá? Do jeito que eu sempre faço, vai ser avaliativa e tudo mais. Mas por enquanto vamos usar o livro didático. Ah, professor, mas eu tô fugindo do coronavírus, eu fui para casa do meu pai no meio do campo e o meu livro ficou em casa, ou o meu livro ficou na escola, tô sem o livro. Não tem problema nenhum, ó. Lá embaixo, lá no finalzinho, eu fiz um print ali, tá meio bagaceiro, tá? Mas vocês conseguem olhar. Eu fiz um print dos exercícios, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar pelo livro, que tá mais nítido, tá mais bonitinho, mas também vocês têm ali esse material. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vamos voltar aqui. Aqui. Beleza. E pessoal, só para a gente finalizar aqui o nosso conhecimento, aqui a gente vai falar então da última coisa, vamos falar da nossa a última coisa de geometria analítica de hoje, tá? Que esse sim vocês não aprenderam ainda, isso aqui é novidade, que é como calcular a distância entre dois pontos. E certeza que vocês já estão olhando isso aqui e estão se apavorando, né? Estão achando o que é isso. Vocês vão entender que essa fórmula é bem simples. Pessoal, agora a geometria analítica a gente vai calcular muita coisa. A gente vai querer saber provar como é que duas retas são paralelas, a gente vai querer calcular qual que é o raio de uma circunferência, a gente vai calcular a distância entre dois pontos, a gente vai calcular qual é a área do triângulo, tudo isso através da geometria analítica. Bom, como é que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos numa questão de geometria analítica? Então, olha só, eu vou deixar aqui para vocês lerem o que está escrito, acho que essa definição fica para vocês, e eu vou tentar mostrar o que nós faríamos. Então, deixa eu pegar o seguinte, deixa eu tirar esse print aqui, e vai ficar melhor para nós riscar. Aqui. Aí, beleza, deixa eu só fazer uma coisinha. Tá ótimo. Galera, olha só o que está acontecendo. Nós temos aqui, então, o nosso ponto, ó, preste só atenção no ponto A. Nós temos o ponto A e nós temos o ponto B. Beleza, né? Galera, olha só o que está dizendo. Eu estou dizendo que o meu ponto A ele é dado pelo x1 e y1. Já o ponto B ele é dado pelo x2 e y2. Então, o ponto A, no eixo das abscissas, a gente vai até o x1. E no ponto B e no eixo das ordenadas, a gente vai até o y1, tá? Tá aqui o nosso xa. Aqui são os valores dele, não da bola, não se importa com isso. Se importa só com x1 e y1. Já no ponto B, a gente foi no ponto mais distante no x e a gente foi no ponto mais distante no y, tá? Que a gente chamou de x2 e y2. Tranquilo, eu sei que trabalhar com incógnitas é mais complicado, mas vale a pena para a gente chegar nessa formulazinha aqui e nós tentar entender ela. Galera, então a gente tem uma reta ali qualquer, no olho assim, a gente não consegue ver a distância entre eles. Mas olha só, vê se vocês não concordam comigo. O x1, quando eu tracei, quando a gente traçou esse ponto aqui, ó, ele está aqui, ó, ele está no nosso x1, y1, esse seria o nosso ponto A, certo? Já o ponto B, ele está lá no nosso x2, y2. Ok. Vocês não concordam comigo que se eu traçasse, se eu fechasse isso aqui, ó, deixa eu fazer outra cor, de marrom, se eu fechar isso aqui, eu não acabo tendo um triângulo aqui? E vocês não concordam comigo que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo? Olha que beleza. Nós temos aqui um triângulo retângulo. E, galera, a gente já sabe calcular qualquer lado de um triângulo retângulo. O que a gente vai fazer? Quer dizer, o que a gente vai fazer quando a gente tem um triângulo retângulo? Olha que barbada, olha que bonito, está até aqui para nós, ó. Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Olha só, o tio Pitágoras, pessoal. Sempre que nós temos dois lados, a gente consegue achar o terceiro aplicando Pitágoras. Olha que maravilha, olha que beleza. Então, pessoal, o que a gente vai tentar fazer é aplicar Pitágoras. E como a gente faz isso? Vê se vocês não concordam comigo. O que seria o x1? O x1 seria essa medida daqui, do meu ponto, até aqui. Tudo isso aqui para nós, ó, é o nosso x1, certo? Quem que seria o nosso x2? O nosso x2 seria essa medida daqui, ó. Nosso x2, ele sairia do mesmo ponto. Nossa, tá feio isso aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais aí. E viria até aqui. Esse aqui seria o nosso x2, tá? Então, o nosso x2 é a medida daqui. Você sabe que é difícil fazer esse negócio aqui. Até aqui. Esse é o nosso x2. Beleza. Mas, pessoal, eu não quero saber toda essa medida. Eu não quero saber o x1. O que a gente precisa saber... Deixa eu até fazer agora de uma maneira... Com uma pressão um pouquinho maior. O que a gente quer saber é essa medida aqui, ó. E, galera,
Você não concorda que para me calcular essa medida aqui, nada mais é que esse lado aqui, não basta a gente pegar todo o x2, pegar todo o x2. Olha só, não basta eu pegar todo o x2 e tirar o x1? É verdade, ó. Se eu pegar todo o x2 e tirar o x1, eu vou ficar exatamente com a nossa parte em verde. E tá aqui, ó. Esse aqui seria um dos catetos do meu triângulo retângulo. E eu vou fazer o mesmo para o nosso eixo y. Olha só, vê se vocês concordam comigo. Essa medida daqui até aqui é o nosso y1, certo? Que, ó, o meu y1 seria isso aqui, ó. Esse aqui para nós é o y1. E quem que é o y2? O y2 seria essa medida. Daqui eu vou fazer por dentro, tá? Fica um pouco mais fácil de enxergar. Daqui até aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Essa medida daqui até aqui seria o nosso y2. Ou seja, para ficar mais claro a gente perceber, o y2 é tudo isso daqui, tá? Ó, o y2 daqui até lá. Então, daqui até aqui seria o nosso y2. Mas olha só, eu não quero saber quem é o y2 nem quem é o y1. Eu quero saber exatamente quem é esse pedaço daqui. Que esse pedaço daqui nada mais é que essa medida aqui. E quem que é essa nossa medida, que é o outro cateto do triângulo? É só a gente pegar o y2. Opa, fui longe demais, calma aí. É só a gente pegar o nosso y2 e fazer a diferença com o y1, tá? Então, olha só, pessoal, eu sei que fica meio difícil a gente perceber, mas depois quando eu for pegar um exemplo fica mais fácil compreender. O que acontece agora é que nós temos dois catetos, que é o x2 menos y, o x2 menos x1 e o y2 menos o y1. Seria a diferença entre eles. E quem eu quero descobrir? Eu quero descobrir a distância de A até B, ó, que eu posso chamar assim, ó, distância de A até B. Ah, professor, eu posso chamar de A? Pode chamar de João, de Maria, quem vocês quiserem, tá? Você tem que dar um nome para essa reta, que é o que a gente quer descobrir, tá? A gente quer descobrir quem é essa reta aqui. Tudo bem? E agora, olha só, pessoal, é só a gente aplicar Pitágoras. Aí a gente não sabe que a distância de A até B, ou seja, minha hipotenusa ao quadrado, não tem que ser igual à soma dos catetos ao quadrado? E um cateto não é x2, não é x2 menos x1? Isso aqui é o quadrado. Mais o outro cateto não é y2 menos y1? Também é o quadrado. Isso aqui é Pitágoras. O que acontece é que na nossa fórmula, a gente já tirou a raiz quadrada de ambos os lados. Está aqui, raiz quadrada. Então, a gente ficou que a distância de A até B é igual. Isso aqui primeiro a gente vai ter que resolver, tá? Porque a gente sempre primeiro resolve o parênteses para depois tirar a raiz quadrada. Então, por isso que a gente ficou com raiz quadrada de x2 menos x1, tudo ao quadrado, mais y2 menos y1, tudo ao quadrado. Tá, professor, e por que tem essa barrinha aqui? O que quer dizer que é essa barrinha? Isso aqui eu já entendi, mas qual é o problema? Por que tem essa barra? Galera, vocês vão lembrar dessa barra? Essa barra para nós é um módulo. E por que a gente tem o tal do módulo aqui na nossa fórmula, tá? Por que nós temos esse módulo? Vê se vocês não concordam comigo. Vê se não concordam comigo. Quando a gente vai tirar a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4, não vão me dizer que é 2. Se vocês me dizerem que é 2, eu pulo para fora desse meu quarto aqui. Eu me atiro da janela ali. Eu moro no primeiro andar, então não ia dar nada, mas eu ia atirar da janela. Olha o detalhe, pessoal. Quando a gente tira raiz quadrada de 4, a resposta não é 2. A resposta é mais ou menos 2. Por quê? Porque a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, mas menos 2 ao quadrado também é mais 4, não é verdade? Ambos resposta mais 4. Então, por isso que a resposta é mais ou menos 2. Só que agora a gente está falando de uma distância, na verdade, o meu D é de distância. E distância para nós não vou dizer que deu menos 4 metros. Para nós não faz sentido. Então, se toda a resposta for menos 4 metros e mais 4 metros, a gente nunca vai usar o valor negativo, só o valor positivo. E o que é o módulo mesmo? O módulo a gente só usa valor positivo. Por exemplo, o módulo de menos 4 é 4. O módulo de 4 também é 4. Então, moral da história, o módulo ele só tira o sinal, só deixa o sinal positivo. Tranquilo? Então, é por isso, tudo isso aqui foi só para demonstrar para vocês por que nós temos essa forma. Que está mais bonito aqui, né?
Então tá aqui, ó. Se a gente quiser calcular a distância entre dois pontos, eu não preciso aplicar Pitágoras, não preciso tirar isso aqui. É só fazer a diferença do eixo das abscissas, fazer a diferença do eixo das ordenadas e levar cada um ao quadrado e no final de tudo tirar a raiz quadrada. E lembrando que você vai pegar o valor positivo. Pode ter ficado complicado, mas agora eu vou fazer um exemplo que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, certo? Então vamos vir para cá. Aqui, ó. Eu quero saber, então, qual é a distância entre o ponto A e o ponto B. Então vamos tirar um print e vamos fazer isso aqui, pessoal. Aí, ó, vamos calcular, então, qual é a distância do ponto A e do ponto B. Deixa eu só organizar aqui. Beleza. Então, olha só, eu trouxe aqui, eu quero saber qual é a distância do ponto A até o ponto B. Primeiramente, vamos começar a lembrar quem é o ponto A e quem é o ponto B. Ó. O nosso ponto A, vê se vocês concordam comigo, a gente foi no x até o 1 e o y até o 1 também. O ponto A é 1, 1. Tranquilo, né? Já o ponto B, a gente foi do x, a gente foi até o 4, ó, e no y a gente foi até o 5. Então, é o ponto 4 e 5. Qual é a distância dos dois? Vamos aplicar a fórmula primeiro, rapidinho? A gente sabe que a distância de A até B, ele é dado pela raiz quadrada da diferença do x1 menos, do x2, né? Menos o x1, tudo ao quadrado, que vai somar o y2 menos o y1, tudo ao quadrado. Galera, estou mostrando que aplicar a fórmula não tem graça nenhuma. Lembrando que isso aqui é o módulo, tá? Mas ele nem precisa aparecer. Olha só, a distância de A até B vai ser igual a x2, olha só, o x1, para a gente lembrar, ó, esse aqui seria o x1, esse aqui seria o y1, esse aqui seria o x2 e esse aqui seria o y2. Então, o nosso x2, ele é 4. O nosso x1 é 1. Tudo isso aqui ao quadrado. Mais, o nosso y2, o y2 é 5. Tá ali, né? y2 é 5. Já o nosso y1 é 1. Tudo isso aqui ao quadrado também. Na nossa raiz quadrada. E lembrando que tem um módulo. Tá feio, mas acredito que vocês estejam entendendo. Tá? Na hora do caderno vocês fazem bonitinho, tá? Então, beleza. Então, olha só, galera. 4 menos 1 dá 3. 3 ao quadrado. 5 menos 1 dá 4. Mais 4 ao quadrado também. Tudo isso aqui na raiz quadrada dentro do módulo. Então, a distância de A até B é igual. 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. 4 ao quadrado é 16. Tudo na raiz quadrada dentro do módulo. E logo, 9 mais 6, 25. Tudo isso aqui na raiz quadrada. Bom, a gente sabe que a raiz de 25 é mais ou menos 5, né? Mas como a gente está falando em módulo, eu só vou usar o valor de 5. Tá ali. Se eu pegar uma régua e medir, vocês vão ver que a distância do meu ponto A até o ponto B, obrigatoriamente tem que ser 5. Olha que barbada, pessoal. Galera, o aplicar fórmula, é claro que tem a questão da decorar a fórmula, mas é muito simples, é só jogar lá e não tem mistério nenhum. Tranquilo, na verdade, já deu para ver que era uma coisa nova, mas não tinha mistério nenhum. Ah, professor, se eu quiser usar a lógica e usar a fórmula, dá certo? Dá certo também, mas a gente tem que saber essa fórmula aqui, tá? Mas olha só como dá certo. Galera, agora eu quero fazer o seguinte, eu vou fechar então aqui, ó, de cara o meu triângulo. Eu sei que eu teria um triângulo retângulo aqui, certo? Tá aqui meu ângulo 90 graus, cateto, cateto e hipotenusa. Agora vê se vocês concordam comigo. Eu não vou nem pegar a distância. Vocês não concordam comigo que do 1 até o 4 eu não tenho 3? Do 1 até o 4, ó, nós temos 3 pontos, certo? 4 menos 1, 3. Agora, olha só, do 1 até o 5, eu não tenho exatamente 4 pontos? Olha só, do 1 até o 5, a gente andou 1, 2, 3, 4, 5. Opa, olha daqui até aqui é uma, né? 1, 2, 3, 4 unidades. Tá ali. Agora, olha só, galera. Vocês não concordam comigo que nós temos um triângulo pitagórico? Se meus catetos são 13 e 4, a hipotenusa obrigatoriamente tem que ser 5. Tá ali, ó. 1000 vezes mais barbada, sem mistério nenhum. Ah, não lembra do triângulo pitagórico? Aplica Pitágoras. A gente chama esse cara aqui de x, certo? A gente sabe que x ao quadrado tem que ser igual a soma dos catetos ao quadrado. Tá ali, ó, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, x ao quadrado é igual a 25, tira a raiz quadrada de ambos os lados, x é igual a mais ou menos 5, como a gente só pode usar o valor positivo que é a distância, x igual a 5. E tá aí resolvido nossa questão. Muito simples, muito fácil, dá para usar fórmula, dá para usar lógica, mas a gente precisa saber da fórmula, tá, pessoal?
Agora, galera, deixa eu voltar aqui. A nossa aula eu gostaria que fosse até aqui, certo? E aqui embaixo eu deixei apenas os exercícios para a gente resolver, tá? Novamente, são os exercícios do livro, vocês fiquem à vontade para fazer e tirar dúvidas, tá? A partir daqui da distância, a gente pode fazer os exercícios da página 616. Acho que eu me prolonguei demais, não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas acabou ficando, tá? Galera, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Sábado eu estou aí para tirar as dúvidas, tá, pessoal, sobre esse conteúdo. Certo, galera? Então era isso. Muito obrigado, um abraço no coração de vocês. Valeu!